Uniclac. Beleza, turma? Vamos falar da aula número 3 agora. Estamos aqui na aula número 3 e vamos tratar da tabela verdade. Ponto fundamental no estudo do raciocínio lógico. Meu amigo, você é concurseiro? Você escolheu isso para sua vida? Você quer estudar até passar? E tá caindo lógica aí nos editais que você está estudando, seja carreira policial, não importa, seja carreira fiscal. Tá caindo raciocínio lógico? Tem raciocínio lógico na sua prova? A banca que elabora a sua prova tem o costume de cobrar raciocínio lógico? Meu amigo, decore as tabelas verdades. Eu não vou ser aqui romântico e falar, nossa, é bonito, é lindo, aprenda, grave para a sua vida, utilize no dia a dia. Não, aqui é concurso público, meu amigo. Se você quer passar, você precisa memorizar as tabelas verdades. Quantas são as tabelas, professor? 5. Por que 5? Porque são 5 conectivos. E as tabelas trabalham com os valores verdades das proposições compostas. E o que varia em relação às proposições compostas, falando de valores verdadeiros ou falsos, o que varia é o conectivo. Cada conectivo utilizado, nós falamos na aula passada do conectivo e, nós falamos na aula passada do conectivo ou, do conectivo condicional. Cada conectivo vai ter um valor verdade de acordo com a regra dele, que vai estabelecer a tabela. Então a tabela é apenas uma técnica, é uma forma eficaz para você responder questões de verdadeiro ou falso quando vocês estiverem trabalhando proposições compostas. E aí, de acordo com cada proposição, eu terei conectivos diferentes. Professor, seja mais objetivo? Vamos ser. Primeiro, vamos entender aqui o que é a tabela verdade. A tabela verdade é uma forma eficaz de especificar os valores e possíveis soluções para proposições compostas. Nós estamos aqui tratando das proposições compostas. As tabelas dependem fundamentalmente dos valores de cada proposição e dos conectivos. O conectivo aqui está destacado, não é por acaso. É porque o poderoso na história da tabela verdade é o conectivo. Você que já estudou isso aqui alguma vez para concurso público, você sabe que o que varia valor verdade de uma proposição composta para outra é o conectivo lógico. Inclusive nós generalizamos, nós utilizamos símbolos, dizendo que não importa a proposição que vem aqui, não importa a proposição que vem ali. O que importa é saber o conectivo lógico nas proposições compostas. É ele que vai ditar quem vai ser verdadeiro e falso, beleza? Então nós vamos usar isso para estudar as proposições compostas. Consequentemente, falou de proposições compostas, o conectivo lógico está ali na brincadeira, tá? E ele é o ponto fundamental do estudo. Então vamos lá, antes de tudo, vamos entender como que se constrói uma tabela verdade. E, inclusive é pergunta possível de prova. Professor, tabela é como que é uma tabela? É como se fosse uma planilhazinha de Excel. Normalmente nós fazemos tabelas de 3 colunas e 4 linhas. Tá certo? 4 linhas como respostas, tá? Se for contar ali, depois vocês vão ver, se for contar a parte de proposições, seriam 5 linhas, mas nós estamos interessados somente nos valores, então 4 linhas de respostas, respostas verdadeiras ou falsas. Tá bom, professor, vamos lá. Mas adianta para mim como que eu construo uma tabela verdade. Primeiro de tudo, nós vamos decorar as tabelas matrizes, mas caso ele pergunte, pode cair em prova, como que se calcula o número de linhas de uma tabela, que também pode ser chamado, galera, número de possibilidades. Número de linha, número de possibilidades é a mesma coisa. Possibilidades. Possibilidades. Então, número de possibilidades também pode ser chamado de quê, professor? Número de combinações. Número de combinações. O número de combinações, o número de possibilidades que existem na tabela verdade é justamente o número de linhas. Ah, aplica num exemplo para mim. Vou aplicar. E o número de linhas é calculado como, Anderson? 2 elevado a P. Quem que é esse P? O P são as proposições simples. Quantas proposições simples compõem a minha composta? Fazem a minha composta. Então o número de proposições simples seria João é cuiabano e Carlos é paulista. Tem 2 lá, então esse P valeria 2. Mas e se ele continuasse? João é cuiabano e Carlos é paulista ou Pedro é mato-grossense, não sei, foi acrescentando coisas na frase.
Então, João é cuiabano, Marcos é paulista, ou Pedro é mato-grossense, não importa. A proposição em si é o pano de fundo. Então você vai contar, João é cuiabano, Marcos é paulista, ou Pedro é mato-grossense. Tem 3 proposições, então esse pezinho aqui seriam 3, representando quantas proposições simples conectadas formam a minha composta. Vamos lá? Aplicar? Imagine aqui, ó, a seguinte frase. Imagine que eu tivesse criado ou dado num problema o seguinte. João é médico. João é médico. Beleza, professor. Vou usar o E primeiro. Carlos é advogado. Carlos é advogado. Ah, entendi. João é médico e Carlos é advogado. Então nós temos aqui uma proposição. Normalmente, agora nós vamos nos acostumar a trabalhar simbologia. Normalmente nós tratamos a primeira proposição com o símbolo P. Por quê, professor? Galera, isso aqui é uma escolha didática. Normalmente os livros didáticos, os livros que trabalham essa matéria, representam com alguma coisa. Assim como na matemática, é de praxe chamar um número desconhecido de X, Y. Aqui nós tratamos a primeira proposição de P. E a segunda, Anderson? Q. E se tivesse outra? S. Ah, é como se fosse o alfabeto começando a partir da letra P? Justamente. É como se fosse o alfabeto começando da letra P. Por quê? Não tem porquê. É porque nós escolhemos trabalhar a partir dali. Nós não, né? Os caras que escreveram os livros de raciocínio lógico. Mas e se ele quiser chamar a primeira proposição de A, Anderson? Pode? Pode. Se ele quiser chamar a segunda de B? Sim, pode também. Se quiser chamar X, Y, galera, pode chamar de qualquer coisa. Ele pode simbolizar do jeito que ele quiser. Mas normalmente é muito comum que as bancas trabalhem, principalmente as bancas mais clássicas. Quem que são as clássicas? FGV, FCC, CESP. Eles trabalham essas proposições P, Q, se tivesse outra E, R, S e assim por diante. Beleza? Ah, então tá bom. Então, João é cuiabano na minha tabela vai ser representado pela letra P, Anderson. E o Carlos é advogado vai ser representado pela letra Q. É isso mesmo. E aí você vai construir aqui, ó, 4 linhas. Sempre fazendo da seguinte forma. Eu falei sempre. Sempre verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ah, então eu posso decorar como que começa? É para decorar. Depois você vai intercalando. Verdadeiro, falso. Ah, é fácil. 2 verdadeiros, 2 falsos, depois intercalo. Todas as tabelas serão assim, Anderson? Todas. Tem 5 tabelas. As 5 serão dessa forma, tá bom? O que vai mudar de uma para outra então? A última coluna. A coluna final. E ela varia de acordo com o conectivo que está sendo usado. No caso, o primeiro conectivo aqui é o conectivo E. O conectivo E é representado por este símbolo, como se fosse um circunflexo, um chapeuzinho da vovozinha lá. Ó. O E é representado pelo circunflexo. Ah, você que inventou, Anderson? Não. Nos concursos o E pode aparecer com essa simbologia. Então talvez ele não coloque o conectivo claramente, ele use um símbolo para representar o E. Qual é o símbolo padrão? Chapeuzinho da vovozinha. Galera, no caso do conectivo E, quais são as respostas verdadeiras possíveis? Quais são as respostas falsas possíveis para uma situação dessa? O conectivo E, ele admite apenas uma resposta verdadeira para uma frase. Quando? Quando todas as componentes são verdadeiras. Então, no caso, uma frase igual a essa, só seria verdadeira em uma hipótese. Se o João realmente for médico e se o Carlos realmente for advogado. É lógico que o exercício tem que falar quem é quem aí, o que é e o que não é. Eu não sei quem é João, eu não sei quem é Carlos. Então ele teria que ter medido, tá bom? Então, se for verdadeiro que o João é médico e verdadeiro que o Carlos é advogado, a frase inteira, a sentença toda é considerada o quê? Verdadeira, que é essa primeira linha, ó. Verdadeiro. Ah, então é uma generalização a tabela? É uma generalização. Não importa a frase que vem ali, por isso que eu estou falando desde o começo, o que importa é o conectivo. Se a frase vier qualquer bobagem, Anderson, qualquer bobagem, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, tá certo? No caso do E. Estamos combinados? E verdadeiro com falso? Falso. Falso com verdadeiro? Falso. Falso com falso? Nem esse é médico, nem aquele advogado. Qualquer outra hipótese que não seja V e V, a resposta será falsa. Quando? Quando o conectivo for o E, a conjunção. Ah, então tá bom. Mas você não me ensinou a contar o número de linhas da tabela, Anderson. Quando ele fala número de linhas, o que é? É justamente essas combinações. Então nós temos quantas combinações possíveis aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Eu já falei. Ah, por que sai 4? Número de linhas, lembra que estava no slide anterior? 2 elevado a P. E quantas proposições tem aqui, ó? Tem a do João, 1, e a do Carlos, 2.
Então tem duas proposições. 2 elevado a 2 é 4. É por isso que aqui aparecem 4 linhas ou 4 respostas. Ah, vê, ele pode perguntar isso? Sim, vamos ver situações onde ele cobrou isso daí. Vai lá, pausa o vídeo, anota essa primeira explicação aí. Vamos entender aqui uma simbologia primeiro. Eu vou fazer inclusive de trás para frente, vou fazer primeiro a 2, depois eu volto na 1, tá bom? Não tem problema não. Nesse exemplo, ele falou o seguinte, ó, presta atenção, galera. Uma tabela verdade de proposições. Uma tabela verdade, estou lendo muito rápido, né? Calma, pisa no freio. Uma tabela verdade de proposições é construída a partir do número de seus componentes. Ou seja, quando ele fala componentes, é quantas proposições tem. Quantas combinações, ele usou o termo combinações. Quantas combinações terá a tabela verdade da proposição composta? Então eu vou avaliar essa frase aí, ó. O dia está bonito, então vou passear. Se e somente se o pneu do carro estiver cheio. Ah, vê. O que eu tenho que contar, Anderson? Quantas declarações existem? Galera, tem quantas declarações? Vamos ver. O dia está bonito. É uma declaração? É uma declaração. Já tem uma proposição. Depois, então, vou passear. Vou passear é outra declaração? Sim, tem que interpretar texto, viu? Vou passear, outra declaração. Duas declarações já. Ou seja, duas proposições. Se, somente se, quando que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso se o pneu do carro estiver cheio. Se o pneu do carro estiver cheio, 3 declarações. Beleza? Lembra que a proposição pode ser verdadeira ou falsa? Aí entra a ideia, ó. Se o pneu do carro estiver cheio, o pneu do carro pode ser verdadeiro, está cheio. Pode ser falso, está vazio. Tá certo? Então, eu estou contando o número de declarações. O dia está bonito, uma declaração. Vou passear, segunda declaração. O pneu do carro estiver cheio, 3 declarações. Ou seja, quando ele fala combinações aqui, eu expliquei. Entenda combinações também como o número de linhas da tabela. Pode ser V, 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 F, F, V, F, F. Então, número de combinações, número de linhas. Ele está pedindo isso aqui, ó, número de linhas da tabela. 2 elevado a quanto que nós contamos? 3. Nós contamos 3 declarações. O dia está bonito, vou passear, outra. Se o pneu do carro estiver cheio, outra. 2 elevado a 3. Ó, cuidado isso aqui, ó. Quem fala que 2 elevado a 3 é 6, não passa nem no purgatório, hein? Ó, e tem resposta aqui. O que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ah, velho, quase que eu perco a questão por bobeira, né? É. Ó, D de Deus. Facinho, demache. Anota aí, anota aí. Anotou? Pausa o vídeo. Beleza, paguei. Ah, não estou entendendo, eu acho, hein, Anderson? Pela primeira vez eu acho que eu estou entendendo um pouco de raciocínio. Pois é, eu faço assim, eu ensino mesmo. Gurizada, galera, senhores, senhoras, senhoritas, meus amigos, minhas amigas, concurseiros. Concurseiros número 1, aqui o bicho pega, o buraco é mais embaixo agora. Simbologia. Ah, então você vai ter que adiantar a simbologia para mim, Anderson. Você só explicou o PQ. Pronto, é isso que você precisa saber. Se ele não der frase, você vai lembrar que as letras P, Q, R, S, se tiver mais, T, U, V, X, Z, essas letras representam as proposições simples que compõem a frase. Ah, então, o que não for letra, por exemplo, eu estou vendo aqui, Anderson, que tem flecha, chapeuzinho da vovó. Isso aqui é proposição? Não, isso aí não é proposição. Esses símbolos aqui depois a gente vai ver. Tem que lembrar deles, mas eles são conectivos. Então, proposição na forma simbólica é só isso aqui, ó. O P, o Q e o R é PQR. E o que ele pede? O número de linhas da tabela verdade, dessa simbologia aí, é inferior a 6. Certo ou errado? Vamos ver. Número de linhas é sempre igual, 2 na base não muda. 2 na base não muda. O que muda é o expoente. Quanto que deu? 3. Mesma coisa da outra. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso é inferior a 6? Não, é superior a 6. Então o item está errado. Ah, velho, então ele não quer que faz a tabela. Ele quer só que você diga quantas linhas tem. Normalmente as perguntas que falam sobre tabela verdade, a construção dela, né, a estética dela, é justamente isso. Perguntar o número de linhas. Ah, então tá bom. E o que mais que ele pode perguntar, Anderson? Os valores verdadeiros e falsos. E aí, professor, como é que eu faço? Aí você tem o que eu falei na primeira parte da aula. Memorizar
as 5 tabelas que representam os 5 conectivos lógicos. Eu vou até aí pertinho de você para te explicar. Turma, esse aqui é o coração da aula. Essa é a parte principal da aula. Memorizar essas tabelas. 5 tabelas. Essa é só tarefinha, tá bom? Faz post-it, pega caderno, passa marca-texto, prega lá onde que você estuda, fica olhando até você memorizar essas tabelas para não errar questões de tabela verdade. Qual banca que gosta disso, Anderson? Todas gostam, então não tem pra onde correr, tá bom? Vamos lá. Primeiro conectivo, quando eu uso E para juntar a frase, tem nome? Tem. Conjunção, tem símbolo? Tem. Chapeuzinho da vovó. Por exemplo, Paulo é paulista e Carlos é carioca. E no meio. Quando que é verdadeira essa frase? Olha lá o macetezinho, ó. Só é verdadeiro VVV. Vim, vi e venci. VVV. O resto é tudo falso. E como que eu construo a tabela, Anderson? Vou construir uma do zero aqui para você ver, ó. Do zero. Na hora de rabiscar lá na prova, como que você vai fazer? Ah, é o E. Vamos ver se eu lembrei do E. Coloco o P, que vai representar a primeira frase. Coloco o Q, não importa se é maiúsculo ou minúsculo isso, tá? Que vai representar a segunda frase. É o E, chapeuzinho da vovó, nas duas. Então, a primeira frase, a segunda, conectivo E no meio. 4 linhas. Todas essas tabelas matrizes aqui que nós vamos construir, todas elas têm 4 linhas. E aí eu começo montando com verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Tá certo? Eu fiz uma linha a mais, né? Eu sempre vou montar assim. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Depois, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí o ponto final é o seguinte, é o conectivo. A parte final é o estudo da tabela. A tabela do conectivo E, qual é a resposta? Só é verdadeira no VV. Vim, vi, venci. O resto é tudo falso. O que isso quer dizer na prática, Anderson? Que só é verdadeira a frase que tiver lá o rapaz que é o primeiro, o rapaz que é o segundo lá, verdadeiros. Vamos ver? Vamos ver? No caso aqui, ó. Só seria verdadeira uma frase, claro que ele tem que falar no enunciado, não tem como adivinhar. Só é verdadeiro se o Paulo é paulista e se o Carlos é carioca. Se um dos dois não for aqui, ó, por exemplo, se for verdadeiro para o Paulo, mas falso para o Carlos, a frase está falsa. Se for, e o falso é mentira, tá? Mentira mesmo. Falso para o primeiro, verdadeiro para o segundo, falso. Se nenhum dos dois for o que tá escrito ali, pronto, é falso também. A frase é mentirosa. A frase só é honesta, só é verdadeira no VV. Ah, então tem que decorar? Tem que decorar. E só serve para essa frase qualquer frase. Pode vir coisas absurdas aqui. Pode vir assim, ó. O tamanduá é amarelo. E a Maria lava roupa. Nossa, que frase sem sentido, professor. Mas é a proposição? É, tá certo? Ah, mas o tamanduá não é amarelo. Não tem problema, então é a proposição falsa. Beleza? E a Maria lava roupa? O exercício te fala. O exercício te fala o que é cada um. Não importa a frase que seja. Você vai combinar verdadeiro com verdadeiro. Se for esse caso, a resposta é verdadeira. Em qualquer outra situação, é falsa. Então, o conectivo E só tem uma resposta verdadeira. Quando? Quando tudo for verdadeiro. O caso do conectivo O é quase o contrário disso. O conectivo O só aceita uma resposta falsa. Ele só vai ter uma resposta falsa. Quando? Quando tudo for falso. O resto é verdadeiro em qualquer hipótese. Por exemplo, olha lá, ó, João é juiz, ou Mauro é promotor, ou agora. Como que é o nome do ou, professor? Disjunção. Às vezes é chamado apenas de disjunção e às vezes é chamado de junção exclusiva, o uso do ou. Símbolo dele, V minúsculo. Ah, mas eu vou confundir com verdadeiro. Não, porque verdadeiro a gente simboliza V maiúsculo e conectivo ou, V minúsculo. João é juiz, posso chamar de letra P? Sim, aí tudo sobre João vai estar aqui. Mauro é promotor, vamos chamar de letra Q, aí tudo sobre o Mauro vai estar aqui. Como faz a tabela? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Sempre verdadeiro, falso, sempre. O que muda? Só a última aqui, ó. Só a última. Beleza? Quando que é falso? Vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro. Na verdadeiro. Quer dizer que os dois são ali o que está sendo dito. Verdadeiro com falso. Quer dizer que esse é, mas aquele não é. Dá verdadeiro. Olha que diferente. Falso para esse que é juiz, ele não é. Verdadeiro para esse. Esse aqui é promotor, então. Dá o quê? Verdadeiro. Ah, então essa frase tudo é verdadeira? Não. No uso do ou, só tem uma resposta falsa. Quando? Quando os dois ali forem falsos. Só essa é falsa. Então é praticamente o caso contrário do e, não é? O e só tem um verdadeiro, o ou só tem um falso. Quando o ou é falso? Só vai ser falso, se tudo for falso. Beleza? No caso do João não ser juiz e do Mauro também não ser promotor. Aí vai ser falso.
Se um deles já for aqui o que está falando, vai dar verdadeiro. Só é falso no ou se tudo for falso. Ah, então posso decorar para qualquer frase? Pode. Depois, disjunção exclusiva. Qual a diferença, Anderson? Quando ele usa dois ous, ou isso ou aquilo. Quando uma criança está lá no mercado, torrando tua paciência, fala bem assim, pai, mãe, tio, tia, tô brincando, né? Ele fala bem assim, eu quero chocolate e sorvete. Aí você fala assim, não, ou chocolate ou sorvete. O que você está falando? Para excluir alguma coisa. Um vai ter que excluir. Se pegar o chocolate, não pode pegar sorvete. Pegar sorvete, não pode pegar chocolate. Concorda? Então, por exemplo, ou Maria é cuiabana ou Maria é goiana. Uso o ou, porque um tem que excluir. Não tem como ser cuiabana e goiana. Qual é o símbolo, Anderson? É o V minúsculo também, mas sublinhado, ó. Diferente, tá? Do anterior. Esse é sublinhado. Então, esse conectivo é padrão para todas as bancas. É assim que simboliza. Então, ele pode colocar só o símbolo? Pode. Como que constrói? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso para todas as tabelas. Aí vamos pensar um pouquinho? Vamos fazer isso aqui por pensamento. Depois você decora. Eu vou dar a decoreba também, mas depois. Se a criança lá do exemplo primeiro for verdadeiro que pegou o sorvete e falso que pegou o chocolate, quer dizer, pegou o sorvete e não pegou o chocolate, ela fez o que você falou. Pode ser o contrário. Ela não pegou sorvete, pegou só o chocolate. Aí ela fez um falso verdadeiro. Ela cumpriu o que você falou. Ela só vai errar em duas hipóteses. Se ela pegar os dois, verdadeiro para o sorvete, verdadeiro para o chocolate, aí ela errou. Ela falseou lá, mentiu para você. Ou se ela não pegar nenhum dos dois, porque pegar uma paçoca, por exemplo. Porque você falou ou sorvete ou chocolate. Então, uma das duas ele vai ter que pegar. Ele vai ter que pegar sorvete ou chocolate. Não pode pegar uma terceira hipótese. Tá? E do jeito que você falou também, um dos dois ela vai ter que pegar. Não pode deixar de pegar qualquer coisa. Não pode deixar, um vai ter que pegar. Tá certo? Beleza? Então vamos aqui, ó. Presta bastante atenção. Verdadeiro com verdadeiro. Não pode. Porque você estaria falando que a Maria é cuiabana e goiana ao mesmo tempo. Isso é mentira. Mas pode ser cuiabana sem ser goiana? Pode. Pode ser goiana, ó, falso verdadeiro. Goiana sem ser cuiabana? Pode. Pode ser nenhum dos dois? Não, do jeito que está aqui, um dos dois tem que ser. Se não for nenhum dos dois, está mentindo. Mas como que eu decoro? Fácil. Valores iguais dá falso, valores iguais dá falso. Valores diferentes, verdadeiro. Valores diferentes, verdadeiro. Igual, falso, diferente, verdadeiro. Beleza? Vamos para a próxima tabela? Beleza, turma? Vamos aqui na penúltima tabela. Lembra que eu falei que são 5. Esse conectivo eu comentei na aula anterior. Eu falei dele sobre a condicional. Eu comentei sobre a condicional. Também pode ser chamado de implicação. Raramente vai ser chamado de implicação. A implicação condicional é aquela ideia de que isso implica naquilo, tem uma condição existente. Por exemplo, se você for aprovado no concurso, então ganhará um carro. Vamos supor que eu falei isso para você, é brincadeira, mas se eu falar isso para você, eu estou criando uma condição. Qual condição? Se for aprovado, então ganhará um carro. É um acordo, beleza? É como se fosse um contrato. Um contrato unilateral. Por quê? Porque é daqui para lá. Eu que tenho um compromisso com você. Você não tem compromisso comigo. Talvez você não passe, mas você não vai me dever nada. Tá bom? Se você não passar, você vai continuar estudando até passar, mas você não está me devendo nada. Tá bom? Beleza? Mas vai passar. Tá bom? Vai passar. Galera, nesse caso, nessa circunstância, se for aprovado, então ganhará um carro. Tem um macete para você não confundir. Vamos lá. Tem sempre que começar verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Sempre. Depois, verdadeiro, falso, intercalando. Todas elas eu montei assim. Por fim, eu vou ter que lembrar que a resposta da condicional vai ser sempre nesse padrão. Professor, tem símbolo a condicional? Tem símbolo, flechinha para a direita. Então tá bom. Vamos lá. Se você for aprovado e eu te der o carro, eu cumpri minha palavra. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Esse contratinho que eu fiz com você verbalmente aqui, ele só dá errado em uma hipótese. Somente em uma hipótese. Se for verdadeiro que você foi aprovado e falso que eu te dei o carro. Aí eu menti para você. Eu quebrei, eu menti, é uma mentira o que eu contei. Mas e se você não for aprovado e eu te dar o carro mesmo assim, eu menti? Não é que eu menti, eu fiz mais do que eu prometi. É verdadeiro mesmo assim. Que absurdo. Pode, porque o contrato é só apenas o seguinte. Se você passar, eu estou obrigado a te dar o carro. Mas se você não passar, eu estou desobrigado. Eu dou o carro se eu quiser. Se eu não quiser, também não dou. Você não passou e eu não dei o carro, tá tudo ok? Tá.
Vixe, professor, perigoso, eu posso confundir na hora da prova, né? Então a condicional só tem uma resposta falsa, só. Quando? Vai lembrar o macetezinho aqui, ó, VF. Só o VF que é falso. Vem ferrar, ferrou. Só o VF. Tem gente que fala Vera Fischer, né? O meu é VF. Vem ferrar, ferrou. Só essa que é falsa. Condicional. Como que eu vou lembrar a única que é falsa? O resto é tudo verdadeiro. A única que é falsa é VF. Só V seguido. Cuidado que VF não é a mesma coisa que FV, hein? Só o V seguido de F, nesta ordem. Primeira verdadeira. Segunda falsa. A resposta da condicional é falsa. Quer dizer que a condicional é mentirosa. Você mentiu ali na frase. Tá bom? Como que eu decoro, professor? Decoro vem ferrar. Condicional só é falsa quando vem ferrar, ferrou. Aí fica falso. Beleza? Vamos fazer a última tabela. Pessoal, tabela da bicondicional, na minha opinião, não é a mais difícil. É inclusive uma das mais simples. Nós estamos acostumados com bicondicionais aqui, ó. Quando eu falo se, somente se alguma coisa acontecer. Ou quando eu uso somente. No dia a dia é difícil a gente falar se, somente se, com toda essa formalidade. A gente usa a palavra somente. Eu posso associar essa ideia do somente. Por exemplo, vou passear com o cachorro, eu faço um acordo com o meu cachorro. Vou passear com o meu cachorro, se somente se fizer sol. Poderia ter dito somente se fizer sol, tranquilo? Vamos lá, quais são as hipóteses para isso? Antes de tudo, a bicondicional, se somente se, pode ser chamado raramente de biimplicação, flechinha para os dois lados, tá bom? Para lá e para cá. Beleza, professor. Fui passear com o cachorro, fez sol no dia. Eu cumpri o meu acordo com o cachorro? Cumpri. Fui passear com o cachorro. Num dia que não fez sol, num dia que choveu, eu levei na chuva. Menti pro cachorro. Eu falei que eu ia levar se fizesse sol. Ah, então é mentira. É. Falso. Eu não levei o cachorro para passear. Verdadeiro. Num dia que fez o sol. Verdadeiro lá para outra. Eu menti pro cachorro, eu devia ter levado. Não levei o cachorro para passear. Num dia que não fez sol. Tá certo, não tinha que ter levado mesmo não. Vou levar somente se fizer sol. Não vou ficar pensando tudo isso na hora da prova. Decoreba. Como que eu vou decorar, Anderson? Valores iguais, verdadeiro. Valores iguais, verdadeiro. Valores diferentes, falso. Valores diferentes, falso. Ah, eu tô lembrando de uma coisa aqui, professor. Eu não sou bobó, eu sou esperto. Eu lembro que você explicou agorinha uma coisa parecida. Foi. Eu expliquei uma coisa parecida aqui, ó, na bicondicional. Só que a bicondicional é ao contrário. A bicondicional, valores iguais, falso. Valores diferentes, verdadeiro. Ah, vê. Então aqui é invertido? Valor igual, verdadeiro e diferente, falso? É. Você pode lembrar assim também. Que a disjunção exclusiva é o inverso da bicondicional. Beleza? Galera, essa foi nossa aula sobre tabela verdade. Você precisa memorizar essas tabelas para passar na sua prova. Não dá bobeira. Decora, memoriza, dá um jeito, fica escrevendo, mas você tem que saber tabela verdade, beleza? Encerramos essa terceira aula. Vamos para a próxima. Clique like.